como fica o Brasil caso Lula vá de arrasta para baixo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante, youtuber sem carisma. No vídeo de hoje a gente vai falar do assunto que tá todo mundo falando. Não dá pra gente passar por isso sem comentar, não é mesmo? A respeito do estado de saúde do Lula. Lula está aí internado, né, no Sírio-Libanês. Afinal de contas, ele é o presidente do Brasil, então dessa maneira eles justificam todos os custos pagos com o nosso dinheiro. Enfim, não vou entrar nessa questão agora. Lula está internado no Sírio-Libanês, em situação grave aparentemente, está na UTI, estão tentando dizer que tá tudo bem, que ele já tá falando, já tá andando, já tá despachando, já tá aprovando lei, mas a gente sabe que não é bem por aí. Ele foi submetido a uma cirurgia na cabeça para aparentemente conter uma hemorragia cerebral decorrente de uma queda, então é uma coisa bem grave. Teve alguns outros procedimentos aí que precisou fazer para, né, evitar novas hemorragias. Enfim, eu tô acompanhando muito por cima a questão dos boletins médicos, mas é inevitável que essa situação, né, respingue em todos os outros aspectos da sociedade. Não à toa, o mercado financeiro já começou a dar sinais de que vai ter uma revolução caso Lula venha a falecer, né, caso Lula venha a ser substituído. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre como fica o Brasil caso Lula vá de arrasta para baixo. Até porque eu não acredito que uma pessoa como ele vá de arrasta para cima. Mas não podemos desejar o inferno a ninguém, certo? Eu sei que você está aí se segurando, querendo que ele pague por todos os pecados dele, toda aquela coisa, mas isso não cabe a nós. A decisão final, né, vem lá de cima. Deus abençoe que ele se arrependa dos pecados dele, mas podemos ter nossa opinião, não é mesmo? Eu acho que ele vai de arrasta pra baixo, acho que dessa ele não vai sobreviver. Pode ser que sobreviva, pode ser que sobreviva. A gente sabe também que Deus chama só as pessoas boas, né? Vocês já repararam isso? A pessoa é boa, nunca fez mal pra ninguém, o que acontece? 30, 50, um câncer, morre. Deixa 5 filhos, a vida inteira pela frente, criança. O que Deus faz? Passa, carrega. E os tranqueira véia deixa tudo aqui pra nós. Então, eu não acredito que ele vá de vez. Mas se ele for, eu creio que vai ser lá pro andar de baixo. E aí, o que vai acontecer com o Brasil do ponto de vista político, jurídico, que é o que me cabe, é o que eu posso dar pitaco nessa situação, já que não sou especialista na área médica e não sou especialista na área financeira e econômica. O ponto todo aqui, a pegadinha nessa situação, é que o Lula, ele ainda não completou os 2 anos de mandato. Aí sim, aí quem assume é Alckmin e ele vai terminar o mandato assim como aconteceu com o Temer, tá? Então a Dilma sofreu impeachment, foi retirada da presidência. Quem é que assumiu? O Temer, né? Porque ele era o vice-presidente, é assim que está escrito na nossa Constituição. Então, se você ouvir um petista falando que a Janja vai tirar o Alckmin, que vai dar um jeito, quem vai governar vai ser ela e tal, pode até ser que ela seja a candidata do PT, caso tenhamos que fazer novas eleições. Mas assim, fora essa possibilidade, não tem como ela tirar o Alckmin, tá? Porque o Alckmin é o vice-presidente eleito pela população. Isso é o que estabelece a nossa Constituição. Então, a galera da democracia tem que ser a primeira a defender. Tem que ser a primeira a defender que as coisas aconteçam da maneira que está escrito na nossa Constituição. Se ele morrer, Chuchuzão assume e termina o mandato. Vamos ter mais 2 anos de Geraldo Alckmin na presidência do Brasil. Porque assim, se a gente for pensar do ponto de vista do mercado, a chapa Alckmin-Haddad, bem chuchuzenta, bem meia-boca, bem morna, bem ok, pode ser que dê mais certo do que a chapa Lula e Alckmin, entendeu? E o Lula e Alckmin não, Lula e Haddad. Pode ser que fique menos pior, um pouquinho menos pior. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, não tem como a gente prever. Ponto todo, gente, que nós estamos lidando com o PT, né? Se você for buscar aí a história do PT, não é uma história muito limpa. Celso Daniel que o diga, Eduardo Campos que o diga, não é mesmo? Então, eu diria que nós não estamos só diante do risco do Brasil passar por um colapso gigantesco dos próximos 30 dias, mas nós estamos diante da possibilidade de talvez Geraldo Alckmin também não assumir. Né, um helicóptero assim, que estiver andando, pode cair, um aviãozinho, pegou, inclusive Alckmin, né, se você um dia assistir meu vídeo, eu te recomendo que você ande de ônibus nos próximos 30 dias, eu não recomendaria você andar de avião, helicóptero, jatinho particular, jamais. E é assim, brincadeiras à parte, o que acontece
caso, o Geraldo também vai de arrasta pra baixo, não é mesmo? Porque político não vai de arrasta pra cima, gente. Vocês têm que mudar essa concepção. Político é sempre arrasta pra baixo. Se Geraldo vai também, Lula foi, Geraldo vai na sequência. Caiu lá, aviãozinho caiu. O que acontece? O que acontece com o Brasil? A nossa Constituição estabelece que, na ausência do vice-presidente, aí a sucessão da presidência ocorre de acordo com o que está escrito na Constituição. Seria, em primeiro lugar, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira impedido, impossibilitado de assumir, iria o cargo para Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. E se os dois estiverem impedidos, vai para o presidente do STF, que é o Barroso. Então, olha que desgraça. Olha a desgraça anunciada na qual o Brasil se encontra. Não é mesmo? Então, assim, Geraldo, por favor, eu sei que você é pacífico e tem toda aquela questão das merendas, que você gosta de dar uma surrupiada e tal, mas vamos evitar andar de avião nos próximos dias? Vamos evitar helicóptero, jatinho, tá proibido, tá proibido. Fica em casa, trancado, trabalha home office, diz que pegou Covid precisa ficar de quarentena. É o melhor que você pode fazer pelo Brasil. Caso contrário, nós vamos ter aí essa linha sucessória que não cheira nada bem, não é mesmo? Ponto principal aqui, pessoal, que me fez inclusive regravar essa parte do vídeo, é que nós temos a previsão na Constituição de duas possibilidades de novas eleições. Quais são essas possibilidades? Vejam que o artigo 81 ele diz: vagando os cargos de presidente e vice-presidente, far-se-á eleição em 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, se faltar o Lula e o Alckmin não puder assumir o cargo, estiver impedido de assumir o cargo, vejam que o artigo 81 ele diz: vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, a gente só vai ter novas eleições diretas se o Lula morrer e o Alckmin não puder assumir. Vejam o parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, se essa vacância, né, se nós entendermos que Lula faleceu, Alckmin não pode assumir, se isso acontecer a partir de janeiro, as eleições serão indiretas. Quem vai escolher o novo presidente é o Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Se a vacância ocorrer antes de janeiro, agora no mês de dezembro, nós teremos eleições diretas no prazo de 90 dias e durante esses 90 dias o país é governado pelos sucessores na ordem de sucessão que eu expliquei para vocês aqui anteriormente. Primeiro Lira, depois o Pacheco e depois o Barroso. Mas vejam que a todo momento a Constituição ela vai procurar proteger ou garantir que o cargo seja exercido pela chapa que foi eleita inicialmente pela população. Então vejam que no parágrafo 2º ela diz: em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Sempre eles vão tentar manter, né, presidente e vice-presidente eleitos. Não deu certo? Quando que aconteceu essa vacância? Foi antes de completar 2 anos? Vamos jogar para o povo, vamos deixar o povo decidir o que vai ser feito. Vamos deixar o povo escolher novos representantes. Ah, já passou de 2 anos? Então, quem vai escolher esses representantes será o Congresso Nacional na qualidade de representante do povo. Teoricamente, o Congresso Nacional representa o interesse da população, portanto, eles poderiam exercer aí o direito de escolha do novo presidente. Isso teria que acontecer numa eleição, né, estabelecida aí no prazo de 30 dias depois da vacância do cargo. Mas vejam que não há que se falar em novas eleições só porque o Lula morreu, tá? Então, não existe essa possibilidade. Da mesma maneira que não existe a possibilidade de Janja tirar a Alckmin, como eu vi também muito na rede social, Janja tirar Alckmin porque ela quer. Ela não é ninguém, na verdade, né? Dentro do sistema ali, do processo eleitoral. Ela só é a mulher do Lula, a atual mulher do Lula. Então, vai ser sempre assim: presidente faleceu, o vice assume.
Se o vice não puder assumir, nós teremos essas duas hipóteses aqui. Ou eleições diretas, caso essa vacância ocorra nos 2 primeiros anos de mandato, ou eleições indiretas, caso a vacância ocorra nos 2 últimos anos de mandato. E essa discussão toda, essa confusão toda está acontecendo porque nós estamos exatamente nessa fase de transição, né? Do segundo ano para o início do terceiro ano do mandato do Lula. Então era isso que eu queria esclarecer para vocês. Eu vi que ficou uma confusão na edição do vídeo. Eu tô testando novas maneiras de mandar para edição, fazendo por takes, acabou ficando bem bagunçado. Colocaram takes, misturaram os takes de outras partes do vídeo para essa. Então, enfim, eu achei melhor regravar, trazer para vocês aqui o texto da lei, bonitinho, para ficar claro para todo mundo, ninguém ter dúvida sobre isso. Se Lula falecer, Alckmin assume. Somente se Alckmin não puder assumir, é que a gente vai ver aí, talvez, cenário de novas eleições e nesses termos que eu expliquei para vocês. Então, o que acontece aqui? A questão jurídica toda que tá rolando, que tá todo mundo comentando e pensando o que vai fazer, o que vai acontecer, o que a gente pode esperar e que, de certa forma, traz muita instabilidade para o cenário financeiro e econômico, porque você não sabe o que vai acontecer, né? O que a gente sabe é, se tiver eleições, quem serão os candidatos? Quais serão os planos? O que vai acontecer? Né? A equipe do Bolsonaro deve estar trabalhando loucamente, apesar dele estar inelegível. Gente, inelegibilidade é uma questão de querer também, tá? De querer também. Na hora que esse povo quer resolver, eles resolvem rápido. O PT provavelmente nesse momento está desesperado, tentando pensar num plano B, no que é que eles vão fazer, já que eles não têm um sucessor decente. Então, assim, o que vai acontecer? Quem vai ser os candidatos? Quem vai assumir? Quem que o povo vai escolher? Qual vai ser o impacto disso no povo? Porque ninguém tá gostando desse mandato do Lula, certo? Acho que tá na cara, tá todo mundo desesperado, não dá pra comprar comida no mercado, a Caixa Econômica não tem dinheiro mais pra financiar a casa própria, então o povo que votou nele achando que ia ter a casa própria, provavelmente está sem casa própria. Estamos vivendo o caos, certo? E uma morte nesse momento pode transformar esse caos em uma gigantesca bola de neve. Então, o que acontece aqui? O lance todo é que as próximas semanas elas são decisivas para a gente entender o futuro do Brasil. Mas assim, tirando as dúvidas de quem me perguntou o que acontece com o Brasil se Lula morrer, além da possibilidade de consertarmos o país, nós temos aí toda essa questão que nunca é boa, tá, gente? Eu tô aqui falando em tom de brincadeira, porque é um assunto chato, um assunto triste para a família dele, mas é um assunto chato, né, técnico, jurídico, mas assim, é algo que se acontecer realmente vai trazer um caos absurdo para o país, né? A instabilidade política, a instabilidade econômica, jurídica, a insegurança jurídica que a morte de um presidente e um programa de governo tão bagunçado como está o governo Lula, porque o país está no caos, né? Eu sei que as pessoas que não acompanham, elas sentem isso no bolso, porque tá ruim para todo mundo, né? O Brasil não melhorou nos últimos 2 anos, o Brasil piorou muito nos últimos 2 anos. Só você olhar a questão da dívida, os juros altíssimos, a gente achou que os juros iam baixar, 2023 ficou ali, né, naquela coisa, abaixa um pouquinho aqui, abaixa um pouquinho acolá, voltamos a ter juros altos, porque o governo não para de gastar. Então, assim, o Brasil está em crise. Caixa Econômica Federal já avisou que não tem grana para financiar imóvel para ninguém. Não vai ter Minha Casa Minha Vida, não vai ter nada. Entendeu? Não vai ter dinheiro. E as pessoas estão ali matando um leão por dia, vendendo almoço para comer na janta. E com tudo isso, toda a instabilidade econômica, política. Ai, o Trump entrando aqui nos Estados Unidos, assumindo em janeiro, o Brasil nessa situação, gente, é muito complicado. É muito complicado. O Brasil também não tá legal no Mercosul. O Brasil não tá bem. O Brasil não tá bem. Ficar sem um presidente é muito ruim, porque fica como se fosse uma nação sem líder, né? Mas a gente vai ter que ver, vai ter que organizar. Vai ter que organizar, vamos ver o que vai acontecer. Agora é briga de cachorro grande,
Agora é briga por poder. O PT deve estar sem dormir, fazendo plano A, plano B, plano C, né? Convocar novas eleições com uma popularidade tão baixa, o país, na situação que está, fazer toda uma troca de governo no meio. É complicado, é complicado. E Bolsonaro não é a luz no fim do túnel, porque Bolsonaro também tá todo cagado nesse momento. Então quem seria? Tarcísio? Pior, a gente vai ter que aguentar outra campanha política do Pablo Marçal em menos de um ano. Outra campanha política de. Gente, campanha política de Pablo Marçal não dá, não dá, não dá. Mas é o que provavelmente vai acontecer, né? Eu acho que vai ser bem difícil. Vai ser uma situação bem difícil. Minha opinião é que manter o Geraldo seria a opção menos pior nesse momento. Porque a gente já sabe que eles não vão ficar 2026. Né? Não tem como ficar 2026. Não tem como se reeleger na situação. Se hoje, com 2 anos de governo, o Brasil tá do jeito que tá, imagina daqui a 2 anos. Os caras conseguiram destruir tudo. Tudo. Por onde eles passaram. Né? Então, essa parte que o mundo vê, essa parte que o mercado vê, essa parte que os órgãos internacionais veem, os líderes de outros países veem, e a situação vai ser bem crítica. Vai ser bem crítica. Né? É claro, a gente não deseja a morte de ninguém, é muito triste sempre pra família, ainda mais numa situação como essa. Mas, gente, o cara também já tá fazendo hora extra. O cara já venceu câncer, já tratou não sei quantos cânceres ele não foi. É complicado, é complicado. Eu conheci uns médicos que trabalhavam nesses hospitais de São Paulo, que cuidam dos políticos, e todos eles são unânimes em dizer, os caras são tudo lascados, cheio de doenças, cheio de problema. Não vai mesmo porque nem o capiroto quer. Nem o capiroto tá querendo, tá passando. Mas estamos diante dessa possibilidade, Brasil ficar sem presidente nos próximos dias. Nesse momento, o PT deve estar rezando para segurar ele vivo pelo menos mais uns 20 dias para passar de 1º de janeiro. Alckmin já está no aquecimento, não é mesmo? Vou colocar até um meme aqui que eu achei o máximo. Oi. E o povo do Bolsonaro deve estar caçando um jeito de tirar essa inelegibilidade dele, né? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, não sabemos o que virá. Tem muita teoria da conspiração acontecendo, muita gente falando de tudo, a tese dos sósias, de que entrou o core do Lula. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de... já não basta um e todo o estrago que ele fez. Vocês ainda me querem criar clone, sósia de Lula? Pelo amor de Deus, deixa o velho descansar. Deixa o velho descansar. Eu, se fosse ele, eu juntava meus paninhos de bunda e falava, vai, tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Entendeu? Tchau, cansei, me erra. Mas essa gana pelo poder, essa sede de poder, ela é um vício. É um vício. Enfim, era isso que eu queria esclarecer pra vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão sabendo. Eu tenho certeza que vocês estão sabendo mais do que eu, porque a televisão de vocês no Brasil deve estar ligada o dia inteiro, vocês acompanhando todas as notícias, todos os pronunciamentos, eu quero saber também. Eu não consigo acompanhar em tempo real. Me conte aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. We waiting, we